mas assim, para até chegar nesse ponto aí, foi muita... Era 100% trabalho pessoal, tudo... Junto, tudo embolado. Tudo misturado. Se prepara. O que você acha? Dá para separar a vida pessoal da vida profissional? Então, antes de responder, é uma pergunta difícil realmente, mas antes de responder, eu vou dizer assim, o que a gente vai falar aqui não é de estudo, não é certo, é errado, é o que acontece com a gente, o que Isso funciona aí. com a gente. E não foi 100% sempre tudo certo, né? Teve uns perrengues aí. Vários. A gente se ajustando à nossa vida de casal, a gente se entendendo, porque o casal, cada um é uma pessoa, né? Então, a gente foi se ajustando, entendendo o que funcionou pra gente melhor. Não vou falar que foi fácil, foi difícil. Você namorar, você ser noivo, você estar casado somente com a pessoa e cada um em um trabalho, é uma coisa. Agora, vocês, além de dividir uma vida pessoal juntas, ainda trabalhar juntos, aí são duas coisas que entra ali e dá uma diferença. E a gente sentiu essa diferença. Sentimos. Logo nos primeiros dias, né? A gente teve uma briga, assim, né? Eu não vou dizer que foi uma briga, uma discussão, né? A gente teve uma discussão... Que até então não tinha acontecido antes da gente trabalhar junto. Isso que eu ia falar, a gente nunca tinha discutido antes. E quando a gente discutiu, o trabalho entrou no meio da discussão. Exatamente. Né? Entrou no meio. E aí, o que a gente começou a perceber? Que a primeira coisa, não deixar esse copo aqui, ó, encher até transbordar. Né? Esse é o primeiro ponto. Como assim, Matheus? Sinceridade. Precisa ser sincero, ser sincera, acho que esse é um ponto, né? E dizer o que tá te incomodando. Ah, eu não gosto que você fale de trabalho na hora que a gente tá almoçando. Todo dia que a gente almoça, você tá falando sobre trabalho. A gente poderia estar conversando sobre várias outras coisas, você traz trabalho na mesa. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes, quando aconteceu com a gente, foi mais ou menos assim. Era falar tanto de trabalho, que parecia que a nossa vida tava ficando de lado. Né? Nossa vida tá ficando de lado. Os sonhos, os planos pessoais, a gente não se falava mais nisso. Exatamente. Então, a primeira dica que eu vou dar, o que a gente fez e que funcionou pra gente. A gente criou, né, um sistema nosso, onde não era proibido falar, né? Ah, é proibido falar de trabalho? Não, é permitido. Mas a gente criou um dia da semana, que é o dia que a gente sentaria para alinhar as coisas do que ia rodar na empresa. No meio do processo, se aparecesse uma dúvida ou outra, enfim, um questionamento ou outro, a gente debateria ali, conversaria um pouco sobre, mas tinha um dia. Tanto é que às vezes eu falava com ela assim, vamos conversar sobre isso, ela falava assim, não, deixa pra conversar na reunião de segunda-feira. Mas assim, para até chegar nesse ponto aí, foi muita... Era 100% trabalho pessoal, tudo... Junto, tudo embolado. Tudo misturado. E aí a gente fez essa primeira coisa, foi isso. A gente criou um dia da semana, que é o dia do arredondamento. Olha só, reunião entre sócios falando da empresa. É isso aqui, a reunião para conversar sobre alinhamento do dia a dia, do que vai fazer semana. Então, coloca aí. Tem que ter um dia para você alinhar as coisas. Esse foi o primeiro ponto que a gente percebeu. A gente ficou muito imerso nisso, né? E essa reunião é muito importante até falar. Agora, falar do outro lado, inverso. É uma reunião realmente de trabalho, de sócios que sejam, né, que trabalham juntos. E aí... Né? Não tem aquele mimimi, tipo, é meu marido, é minha esposa. Ali é uma reunião 100% de trabalho. Então, vamos falar de trabalho, tem que alinhar. Às vezes, né, nossa, tua função, você não exerceu a tua função como deveria e não saiu daquele jeito. Então, não fique levando tudo pro lado pessoal também, né? Porque é meu marido, é porque tá falando assim comigo. Então, lógico, tem que ponderar. A gente sabe que a intimidade traz isso, né? Às vezes, por a gente ser íntimo, ele fala de um jeito comigo ou eu falo de um jeito com ele que a gente não falaria se fosse um colaborador da equipe. Então, tem que ter esse cuidado. E uma coisa que sempre aconteceu entre a gente foi... Já aconteceu algumas vezes que ele falou mais grosso comigo ou eu com ele, às vezes até na frente de uma outra pessoa, ou aconteceu alguma situação. Na hora, normalmente, Rose, o que eu faço? Eu não falo na hora, principalmente se for na frente de alguém que isso aconteceu, mas no momento oportuno, na hora que tiver só eu e ele, eu falo, olha, naquele momento X, você falou comigo assim, na frente de fulano, eu não gostei do seu tom de voz. Eu sempre lembro isso. Se fosse uma outra pessoa, um outro colaborador, você não estaria falando naquele tom de voz e daquele jeito. Então, a intimidade traz isso, então tem que ter esse cuidado para os dois lados, para não passar, para não ser exagerado e também para não levar tudo para o pessoal, sabe? Então, trabalho é trabalho e o pessoal... Apesar de a gente nunca ter conseguido separar 100%, a gente tem esse entendimento hoje.